Bom dia com Jesus, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aí da congregação Ibapa, Igreja Batista Primeiro Amor. Ah, eu sou o Herbert Linhares, estamos aí na liderança dessa amada igreja, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E nesse mês que nós comemoramos, Conversão Batista Brasileira comemora o mês da Escola Bíblica Discipuladora. Estamos nessa jornada da EBD online, enquanto nós passamos por todo esse período de isolamento social, de distanciamento. Ainda assim, estamos disponibilizando essa oportunidade aí para que você tenha acesso, né, à palavra do Senhor, no conforto do seu lar, ainda que essa situação seja temporária, nós sabemos, né? Ah, isso passará tão logo, e nós estaremos juntos cultuando ao Senhor presencialmente, assim nós cremos, né? Nós queremos então dar início nesta manhã à EBD, né? Escola Bíblica Discipuladora. Na minha lição, na minha turma, a qual eu tenho ministrado ao longo desse mês, né, nós temos abordado então essa revista Pacto e Comunhão, que é a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Nós vamos estar falando sobre o primeiro tópico, fazendo um apanhado geral aí sobre escritura sagrada, sobre a Bíblia. Também convido você para vir acompanhar junto conosco aí, pensar, meditar um pouco mais no que é a Escritura Sagrada, no que a Bíblia representa na sua vida, como anda o seu relacionamento com Deus ah, diante da sua palavra, né? Da palavra de Deus. Amém? Mas antes nós vamos estar orando ao Senhor, buscando a bênção dEle, a capacitação dEle nesta manhã. Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de estarmos em Tua presença. Buscamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, nos capacitando, esteja conosco, iluminando as nossas mentes, que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo esse estudo. Esse estudo seja, Senhor, para a edificação do Teu povo, da Tua igreja, e que em nome de Jesus o Senhor venha a cumprir todo o Teu querer no coração desses que estão, Senhor, em suas casas, passando, Senhor, por esse isolamento, esse distanciamento social. Se pudéssemos escolher, nenhum de nós teríamos escolhido passar por essa situação, meu Deus, mas se o Senhor permitiu, é porque com certeza cooperará para o bem daqueles que o Senhor ama. Portanto, o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja, fortalecendo as famílias representadas que estão aqui acompanhando esse estudo. Seja com toda a tua igreja, Senhor, espalhada pelos quatro cantos, Senhor, da terra. Seja abençoando, Deus, estendendo as tuas mãos sobre cada família, protegendo, guardando de todo o mal. Em nome de Jesus, esse vírus caia por terra. Tão logo essa cura seja encontrada, Deus. Tão logo, o Senhor faça milagre, revertendo toda a situação que o nosso país, que o mundo de uma forma geral se encontra. Que o Senhor esteja fortalecendo nossa nação, Deus. Seja com os nossos governantes, seja com o nosso presidente, Senhor, o Bolsonaro. Dê sabedoria para ele, juntamente com os ministros, Senhor, as autoridades delegadas, todos os políticos, Senhor. Em nome de Jesus, esteja abençoando. Continue conosco nesse estudo, nós somos muito gratos. E te oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar início então ao nosso estudo. Conforme eu disse, o estudo que nós vamos estar iniciando, dando continuidade para aqueles que estavam acompanhando aí presencialmente, né? Está baseado na revista Pacto e Comunhão, na declaração da Convenção Batista Brasileira, né? Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira.
Por que estudar doutrina? Né? A doutrina ela fortalece, ela lembra para aqueles que já conhecem as doutrinas bíblicas, lembra, mas para aqueles que estão iniciando a fé cristã, então é uma aproximação, permite uma aproximação a mais da Bíblia e dos rudimentos, né? Principais, fundamentais da fé cristã. Amém? Então vamos hoje estar meditando sobre as Escrituras Sagradas. O texto é conhecido, né? Para aqueles que já tiveram um contato inicial aí com o Pacto e Comunhão, com essa revista, lendo aqui, depois eu vou estar fazendo umas propostas para a gente poder memorizar e absorver melhor esse conhecimento, amém? Vamos lá então, vem comigo, Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, tá bom? Então a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Então, é uma iniciativa que partiu de Deus, do coração de Deus, de se revelar, ou seja, a palavra revelar significa descobrir. Né? Então, ele se desvendou. Alguns dizem que é como se fosse uma estátua que estava prestes a ser inaugurada ali com um véu, né? E que agora ela mesma vem tirando e se revelando. Né? Uma comparação como se fosse um pique-esconde ali entre pai e filho, e o pai ele se esconde de uma maneira em que o filho consiga achá-lo. Né? Então, o principal interessado em se revelar, em ser achado, é o próprio Deus. Ele quer ser achado por você. Ele não está escondido no terceiro céu, brincando de pique-esconde conosco de forma sarcástica, né? De forma cruel. Não, pelo contrário. Ele sabe que ele é a fonte de vida de todo o universo e ele sabe que eu e você não vamos conseguir subsistir distante da sua presença, desse Pai Criador. Portanto, ele tem o interesse de se manifestar a nós. Amém? Ele faz essa revelação de si mesmo a nós. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens, inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Essa inspiração, o sopro de Deus, não foi algo mecânico, que fique claro isso. Não foi nada parecido com a psicografia, né, que em religiões oriundas do espiritismo relatam um fenômeno chamado psicografia, no qual essa pessoa ela perde a consciência, um outro espírito então assume a consciência da pessoa e a pessoa ela começa a escrever inconscientemente, totalmente dirigido por esse espírito. Não, não foi assim. Né? O cristianismo, conforme nós cremos, conforme relatos bíblicos, né? A inspiração ela mantém íntegra, né, a consciência dos escritores. Tanto a formação intelectual de cada um, quanto a profissão de cada um, quanto o caráter de cada um. Uns são mais emotivos, outros são mais intelectuais, outros têm mais formação acadêmica. Então, todas essas características, né, do caráter foram preservadas. Então, o Espírito Santo ele preserva o caráter dos escritores. Então, não foi uma citação mecânica, né, em que os escritores foram obrigados a escrever tudo aquilo que o Espírito Santo estava ditando, mas pelo contrário, né? Na verdade, existem várias comparações interessantes de como o Espírito Santo usou esses homens como caneta, né? Mas a comparação mais interessante, mais próxima à realidade, né? Alguns dizem que tentaram comparar como se fosse
o Espírito Santo utilizando esses homens, esses 40 escritores, cerca de 40 escritores bíblicos, como se fosse um secretário, né, em que o chefe então ia relatando e o secretário ia escrevendo. Essa comparação não é a melhor comparação. Né? Alguns chegam a usar umas comparações interessantes, né? Algumas teologias sistemáticas relatam isso, que é como se fosse um músico, então um maestro, né, com a batuta na mão, conduzindo vários músicos ali a executar aquela peça, mas também essa não é a melhor comparação, porque músicos, por incrível que pareça, e por melhor que sejam, também erram. Então, se o Espírito Santo fosse um maestro regendo aqueles músicos, daria uma possibilidade de erro, e que as escrituras elas são totalmente inerrantes, infalíveis. Esse tipo de erro não aconteceu. Não é como um instrumentista tocando o seu instrumento também, não, porque o instrumento ele não tem opção, né? Ele está totalmente nas mãos do músico, e ele não tem livre-arbítrio. Isso também não traduz, né, da melhor forma possível como foi a inspiração das Escrituras. Né? Mas tem uma ilustração que parece a mais adequada, que diz que o Espírito Santo, então, ele inspirou os escritores bíblicos como se fosse um professor instruindo os seus alunos. Então, essa é a melhor maneira, porque o professor ele não aniquila a personalidade do aluno, mas ele anda junto. Isso tem muito a ver com o relacionamento. Né? E nós sabemos que nosso Deus é um Deus relacionamental, é um Deus que quer se relacionar conosco como um mestre e seu aprendiz, como um mestre, um professor e seu aluno. Então, dessa forma, o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos, não aniquilando o livre-arbítrio, as características próprias de cada um, mas conduziu de forma sobrenatural para que eles não tivessem erros, né, no registro bíblico, da história bíblica. Então, essa comparação é a melhor, mostra o relacionamento entre professor e aluno. Né? Nesse relacionamento houve um crescimento. E esses autores bíblicos, eles mostram isso também, esse crescimento de andar com Deus, os levaram a patamares maiores, de mais maturidade, experiência com Deus. Isso é notório. E quando Deus entra na vida, na nossa vida de uma maneira geral, há um impulso, há um crescimento notório na vida de quem abre oportunidade para que Deus opere, para que Deus trabalhe. E isso ocorreu também na vida dos autores. Então, vamos voltar lá. A Bíblia é a palavra de Deus, sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então foram dirigidos como um professor dirige o aprendizado, né, a parte pedagógica, cognitiva aí do seu aluno, tá bom? Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação. Veja que são vários propósitos aí. O propósito de Deus, de uma maneira geral, mostrar a salvação, né? Conduzir os pecadores à salvação. Então, mais do que um compêndio de ciência, né? Algumas pessoas perguntam por que a Bíblia não fala sobre os dinossauros, por que a Bíblia, né? Enfim, vários questionamentos. Mas a Bíblia ela não é um compêndio científico. Ela tem sim muitos relatos científicos, mas em última instância, em última análise, a Bíblia ela foi feita para conduzir, para levar os pecadores à salvação. Então ela não tem o compromisso prioritariamente, né,
o compromisso de ser um compêndio científico, tá bom? Mas de levar pecadores à salvação. Isso ela faz muito bem quando conduz o pecador a Cristo, né? Nós vamos ver sobre isso, a respeito disso, mostrando que Cristo ele é o grande herói, então, de toda a Bíblia, né? Todos os livros, de uma maneira geral, mostra Cristo, aponta para ele, né? Tem a centralidade nele. Então, vamos continuar. Leva o pecador a à salvação, né? Edificar os crentes, veja, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Amém? Edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade. Bom, ela não contém a verdade, porque se nós disséssemos que contém a verdade, então ficaria aquele ponto de interrogação, né, na cabeça de todos nós. Se contém a verdade, quais são as partes que não contém? Então, as nossas doutrinas cristãs estão todas fundamentadas na Bíblia, né? Nenhuma dessas doutrinas podem ser retiradas, porque senão, como peças de dominó, toda doutrina, todo cristianismo cairia, tombaria, tá bom? Então, é um requisito de que a Bíblia ela seja inerrante. Inerrante porque ela é isenta de erros. E infalível porque, na sua praticidade, ela dá certo. Todo homem que abre oportunidade para provar os preceitos bíblicos, então verá que os preceitos bíblicos eles dão certo, ele tem uma praticidade. Se você, assim como o evangelista Moody, né, testar cada versículo, você vai aprovar, vai ver que há um resultado prático, né, para conduzir o homem à saúde de uma forma geral, à vida em abundância de uma forma geral. Tá bom? Então, seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Tá bom? É um tesouro inigualável. O salmista, ao compor o Salmo 19, ele vai dizer isso, que a palavra de Deus ela é mais valiosa do que o ouro refinado, ouro puro refinado, né? Nós pretendemos ver isso mais adiante também. A Escritura Sagrada ela também revela o destino final do mundo. Bom, então tem um propósito, né, um objetivo aí, escatológico, né? Mostra o fim, o destino final do mundo. E também os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Então, a gente não vai passar por essa vida sem saber quais são os critérios de julgamento. Da mesma maneira como existe uma Constituição, a qual todo cidadão brasileiro precisa, então, obedecer, ser submisso, né? Ser submisso a essas leis, e a Constituição está aí para ser cumprida, ser obedecida, né? E nós sabemos que nós somos julgados diante desta Constituição. Da mesma maneira, então, Deus fez, né, da sua palavra, da Bíblia, a sua Constituição. Então, nós sabemos quais são os requisitos, os critérios pelos quais Deus julgará o mundo. É por isso que é tão importante a gente conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, porque é por meio dela que nós seremos julgados. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, tá bom? Então não é o que o Linhares pensa, ou qualquer outro teólogo do mundo pense, ou qualquer outro líder de religião pense, né? O critério último em que toda a humanidade será submetido como julgamento é o que Deus diz, é o que Deus exige, não é o meu padrão, não é o que eu penso, né? Mas é o padrão que Deus estabelece. Se Ele criou o mundo, Ele tem todo o direito de estabelecer os critérios pelo qual julgará a humanidade. Tá bom?
E esses critérios estão registrados nas Escrituras Sagradas. Fiel padrão pelo qual devem ser aferidas doutrinas. Isso é interessante, porque como eu vou saber se uma doutrina é falsa ou é verdadeira? Né? Quanto mais próxima essa doutrina estiver das Escrituras Sagradas, estiver da Bíblia, mais genuíno e mais puro, ah, mais verdadeiro, né? Então essa doutrina religiosa estará, né? Será mais verdadeira. Portanto, independente se é algo que faz sentido, né, ou algo que não faça sentido, né? Por mais que às vezes a gente leia algo na Bíblia que a gente não concorde, que vai contrário àquilo que nós cremos, entretanto, a, é a Escritura Sagrada, que é o padrão pelo qual devem ser aferidas doutrinas bíblicas. Tá bom? E a conduta dos homens. Vamos lembrar aí daqueles homens lá, os bereanos, né, os crentes de Bereia, lá em Atos 17, né, e que eles eram mais nobres, né, do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles estavam dia e noite averiguando, né, comparando os relatos de Paulo, né, comparando para ver se era assim mesmo. Então, todo aquele homem, aquela mulher que está diariamente aferindo as doutrinas, aferindo, averiguando, para saber se é assim mesmo. Então, são cristãos, né, são pessoas bereanas, né, comparando com aqueles cristãos lá de Bereia, que são mais nobres. Então, toda aquela pessoa que está buscando, né, ter a sua vida mais próxima da Bíblia possível, podem se considerar pessoas mais nobres. Amém? Vamos continuar? Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Ok? Então, conforme nós já relatamos aí, Jesus Cristo ele tem centralidade na Bíblia. Ele é o tema central da Bíblia, é Jesus Cristo. Né? Nós podemos ver isso. O próprio príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, né? Ele chegou a declarar isso, que cada versículo é uma rua que leva a Jesus. Né? E se torna muito mais claro quando nós começamos a ler. O Antigo Testamento aponta, por exemplo, para aquele Cristo, aquele Messias que havia de vir. Já no Novo Testamento aponta para aquele Messias que veio. E ao final do Novo Testamento aponta para o Messias que virá, ele voltará. Ele vive, reina e voltará. Amém? A partir daí, a revista Pacto e Comunhão vai trazer alguns versículos, né, para atestar, para corroborar com essas afirmativas que nós fizemos. Então, eu bolei aqui rapidamente, vou mostrar para vocês, um mapa mental, né, aqui estão os versículos, né, eu vou citar alguns versículos nesse mapa mental, que eu bolei aqui, para a gente então poder. Primeiro vai ficar meio confuso inicialmente, tá? Mas depois vai clarear para nós, tá joia? Eu extraí então daquele primeiro texto que nós acabamos de ler algumas figuras, né? E também frases centrais somada aos versículos, tá bom? Bíblicos que vão então fortalecer, corroborar essas afirmações aí que nós acabamos de fazer. Tá bom? Vamos lá. Número 1. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, né? Em linguagem humana. Nós podemos ver isso lá em Salmos 119, 89. Olha o que o salmista diz para a gente. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Coisa linda isso, né? Eu coloquei aqui uma figurazinha que mostra isso, né? Como se Deus, essa palavra, essa revelação de Deus em forma humana, compreensível, né, a nós. Algumas pessoas chegam a dizer, alguns teólogos,
que Deus ele se revelou de forma humana, até dentro do dialeto, né, do regionalismo de cada um, para que realmente aqueles escritores pudessem compreender, né, o que Deus estava dizendo. Em segundo lugar, deixa eu retornar aqui que eu adiantei um pouco. A revelação que Deus fez de si. Tá bom? A gente vai usar lá Mateus 24:35, o próprio Senhor Jesus dizendo, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Algo que eu gostaria de falar sobre ah, algumas pessoas que acusam, né, a Bíblia de a Bíblia então é um livro humano, né, como qualquer outro. Meu querido, foi homens que escreveram a Bíblia, né? Aqueles que querem atacar a Bíblia, então, comumente falam isso. Mas é lógico que Deus deveria usar homens, né, dentro da sua linguagem. Não existe um outro ser no planeta dotado, né, de condições psicológicas, né, cognitivas aí, para poder racionais, né, somente um homem. Então, é um livro escrito por homens, mas inspirado, conduzido, guiado de forma sobrenatural, né, por Deus, de forma que não contivesse erros. Então vamos voltar lá. A revelação que Deus fez de si mesmo. Né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse é o Senhor Jesus dizendo. Eu botei aqui uma figurinha aqui para mostrar isso, né? Que a revelação foi uma atitude que partiu de Deus. Desde lá do Gênesis nós vemos isso, essa atitude de se revelar, de se relacionar. Mesmo após o primeiro pecado, não o pecado original, o homem se esconde, o homem foge de Deus, o homem tem medo, tem vergonha, né? Não se acha digno de entrar na presença de Deus. Né? A iniciativa de Deus de retomar esse relacionamento parte dele, parte dele. E a Bíblia ela nada mais é do que isso, é Deus falando. Né? Por isso que quando nós queremos, então, ter um relacionamento com Deus, queremos ouvir Deus, né? Em primeiro lugar, nós precisamos abrir a Bíblia e não ouvir segundos, terceiros, né? Fulano, cicrano, né? Mas em primeiro lugar, se nós queremos ouvir Deus, precisamos abrir a Bíblia e ouvir Deus se revelando diretamente a nós. Isso é importante. Vamos continuar em terceiro lugar. Nós extraímos também lá desse texto que nós acabamos de ouvir. Deus, como autor, inspirou, né, os escritores pelo Espírito Santo. Bom, há uma frase que chega a dizer que Deus usou homens como caneta, né, e como tinta, ele usou o seu próprio sangue, o sangue do seu filho Jesus, né, para revelar a si mesmo. Nós podemos ver lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então isso é uma coisa muito importante, porque não foi os 40 autores bíblicos, né? Nenhum deles. Né? A Bíblia foi escrita num período aproximadamente de 1.600 anos aí. Né? Não foi eles que tomaram a iniciativa, dizendo eu vou trazer uma nova revelação. Não. Essa iniciativa, mais uma vez eu repito, partiu de Deus. Amém? É bom a gente ratificar essa mensagem aí, tá bom? Que não foi uma iniciativa, né, de homens, não partiu da vontade de homens, mas homens falaram da parte de Deus, certo? Impelidos pelo Espírito Santo. Eu até botei aqui, então, como se fosse um escritor, tá bom? Em forma de caneta, em forma de lápis. Ok? Estou antecipando aqui.
Em quarto lugar, então, as Escrituras Sagradas revelam, né, propósitos de Deus. Então, propósitos de Deus, o mundo, por que o mundo existe? Qual é o propósito da criação? Qual é o propósito da sua criação? Por que você existe? Então, certas perguntas que deixam pessoas aí ansiosas, né? Perguntas hiper importantes, né? Que a ciência em si não consegue responder. Quem sou eu? Né? Da onde eu vim? Uma, uma N teorias aí, inclusive a teoria da evolução, que é uma teoria, tá certo? Não tem nada comprovado, não tem como comprovar, né? A teoria darwiniana aí, né? Então, quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde vou? Então a Bíblia ela vai trazer essas respostas que são essenciais, né? Para dar sentido à nossa existência, tá certo? É a Bíblia que vai mostrar isso, o propósito de Deus para a criação, para a redenção, qual o destino da sua alma, a vida após a morte. Então, a Bíblia ela vai trazer todas essas respostas, né? Com esse respaldo, com essa garantia de inerrância e infalibilidade. E ela leva à salvação, à edificação, a edificação da igreja, né? Que é amadurecimento, né? Esse crescimento em conhecimento, em intimidade, em experiência, né? Crescer em relacionamento com Deus e também a glorificação de Deus. É porque é por intermédio da Bíblia nós vemos lá os grandes feitos do Senhor, as suas grandes obras, mas não apenas aquilo que ele fez, mas também tudo o que ele é. Né? Nós sabemos que Deus é um Deus pessoal, né? O seu caráter, os seus atributos, os atributos comunicáveis, aquele que ele quer compartilhar conosco, e aqueles atributos comunicáveis como o amor, a bondade. Ele quer que nós sejamos amorosos, ele quer que nós sejamos bondosos, né? Mas também aqueles atributos incomunicáveis, a onipotência, a onisciência, a onipresença, né? A onipresença. Então, nós sabemos quem Deus é, não na sua totalidade, porque Deus é um objeto de estudo muito grande, né? A Bíblia ela cita o necessário para nós o conhecermos para garantir a nossa salvação, mas nós sabemos que Deus é quem Ele diz que é, e conhecemos parte daquilo que Deus faz e fez e ainda fará, né, por intermédio das Escrituras Sagradas. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? É uma das coincidências, ou cristocidências, melhor dizendo, da Bíblia, porque da mesma maneira como João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos, é o versículo mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também da mesma maneira, 2 Timóteo 3,16 é também um versículo muito conhecido para a gente, tá? Então, existem várias cristocidências aí em cima desse número 3,16 e 17 também. Portanto, 2 Timóteo 3,16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ok? Então, para que ler a Bíblia? Qual é a finalidade da Bíblia? Né? Eu vou ler a Bíblia para quê? E mostra justamente isso, né? Que toda a Escritura, né? Do começo ao fim, de Gênesis, Apocalipse, de A a Z, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para nós ensinarmos como nós estamos fazendo aqui. Né? Isaías 55, por exemplo, lá o Senhor Jesus fala que a sua palavra não voltará vazia, porque toda palavra ela é útil para ensinar, para repreender quando nós estamos errados. Né? É como se fosse um espelho, a gente está olhando o espelho ali e quando a gente olha o espelho a gente vê os nossos defeitos, a gente vê as nossas sujeiras, aquilo que precisa ser mudado. Né? Quando nós acordamos pela manhã,
Ah, nós então, como é que foi aí pela manhã, né? Como é que você acordou? Você acordou pela manhã e você foi direto ao espelho, foi lá para o banheiro, foi dar uma olhada no espelho, ver como é que estava a situação, né? Se tinha solução, mas tem solução, né? Você vê aquela cara amassada, amarrotada, né? O espelho mostra isso, como você está. O espelho não mente para você, né? Você pode gostar ou pode não gostar do que viu, mas o espelho ele é fidedigno à realidade. A Bíblia ela é assim, ela é um espelho, ela vai nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. Você pode gostar ou pode não gostar. A Bíblia, por exemplo, ela vai dizer acerca da depravação total. Ela vai dizer que o homem é depravado, né? Que nós temos uma tendência a pecar, a desobedecer a Deus, a viver de uma forma rebelde para com Deus. Nós nascemos pecadores, a Bíblia diz isso, né? É o espelho nos mostrando as nossas sujeiras, né? Você pode gostar, você pode não gostar, mas ela é fidedigna, ela é realista, né? A esse ponto de mostrar quem nós somos. Ah, mas aí, uma vez que você vê as sujeiras, agora você vai abrir a torneira, você vai lavar o rosto, né? A Bíblia ela é assim também. Nós somos limpos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que nos lava. Então, a Bíblia ela é tanto espelho quanto água também para nos lavar, nos purificar, né? E vamos continuar aqui. E para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, ok? Então, se você quer ser plenamente preparado para toda boa obra, então você precisa ler as Escrituras, ler mais, meditar mais. E não é só ler, né, mas é você meditar. E meditar significa você se debruçar naquilo ali, é você experimentar, é você provar a palavra de Deus, que é mais saborosa do que o mel, certo? ah, é a verdade, né? Aqui em cima eu botei uma figurinha, uma figurazinha. A menina está prestes a cair no precipício, mas está a mão de Deus ali para salvá-lo, o que mostra que o princípio último das Escrituras é a salvação. Okay? Em quinto lugar, é a verdade, perfeito tesouro de instrução. Bom, eu lembro aqui de João 17:17, em que o próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte: santifica-os. É a oração sacerdotal, né? O Senhor Jesus está orando por nós, aqueles que ainda haviam de vir, né? Que creríamos nele. Ele está orando por nós, dizendo: santifica-os na verdade. Ele queria que nós estivéssemos embasados, fundamentados na verdade. Mas que verdade é essa? E ele continua dizendo: a tua palavra é a verdade. Portanto, Cristo orou para que você estivesse fundamentando a sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua vida de uma forma geral, embasado aonde? Na verdade das Escrituras, na verdade das suas palavras. Okay? Aquele que ouve as suas palavras, né? Ele diz lá em Mateus 7, na sua parábola das casas, né? Da casa construída sobre a rocha, na casa construída sobre a areia, e ele diz: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? A tempestade vem, sopra contra ela, né? Mas ela permanece de pé. Portanto, essa tempestade aí que a gente está passando aí, se você estiver com a sua casa fundamentada na rocha, que é a palavra de Cristo, que é a verdade, é perfeito tesouro de instrução, você vai permanecer de pé. E logo, logo, então, logo, logo, isso passará. Logo, logo, isso passará. Amém? Vamos lá. Veja lá. Em sexto lugar, as Escrituras Sagradas revelam o destino final e critérios do juízo de Deus. Nós lemos isso também. Agora vamos ler o versículo que fortalece essa ideia. João 12:48, que diz o seguinte: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. O Senhor Jesus dizendo isso. A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Okay? Olha que coisa forte isso aqui. O Senhor Jesus dizendo o seguinte: há um juiz para quem me rejeita, certo? Você pode rejeitar Cristo, você pode usar o seu livre-arbítrio e rejeitar Jesus. Você pode até não aceitar as palavras de Jesus, né? Ok, mas a palavra
a própria palavra que profere o condenará no último dia, certo? Então, nós seremos julgados por essa constituição que é a palavra de Deus. Okay? E aí eu botei aqui uma mãozinha aqui saindo da nuvem e mostrando Deus como juiz, né? A sua palavra como juiz. Em sétimo lugar, a autoridade única. A Bíblia é a autoridade única. Portanto, não há tradição cristã que possa superar, que possa estar à frente da autoridade bíblica. Okay? Então, se nós seremos julgados, né, por essa palavra, por mais que eu tente então cumprir tradições humanas que ao longo da história foram sendo criadas, Deus não tem compromisso com palavras de homens. Né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós seremos julgados por essa palavra. Portanto, nela que nós devemos permanecer. Né? Veja Mateus 5,18, dizendo o seguinte: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Amém? Deus tem compromisso, então, em cumprir a sua palavra. Se qualquer outro líder religioso vier dizer algo que contraria a palavra, abandone esse líder e fique com a palavra de Deus, fique com a Bíblia. Se eu disser algo que venha contradizer aquilo que a Bíblia ensina, então me abandone, me deixe sozinho e abrace a palavra de Deus. Amém? Um homem com a Bíblia debaixo do braço, ele tem autoridade para lutar contra o mundo inteiro. Porque um homem que crê e pratica as Escrituras, ele é um homem que tem a sua vida respaldada pela autoridade única, pela verdade única. Bom, em oitavo lugar, então, interprete a luz de Jesus. Interprete a Bíblia à luz de Jesus. Veja lá, coisa linda isso aqui. Lucas 24, 44b a 45, né? Mostra Jesus já ressurreto, se manifestando ali aqueles discípulos no caminho de Emaús, e Jesus vai dizer o seguinte, ó: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, né? Nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus está atestando aqui, testificando, né? Dizendo o seguinte: olha, toda a Escritura fala acerca de mim. Isso é coisa linda. Semana passada nós estivemos vendo a aplicação da Páscoa, por exemplo, na vida de Jesus. O Cordeiro Pascal era um tipo, né, uma sombra, que foi cumprida no antítipo, que é o cumprimento, ou seja, em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. Às vezes, por exemplo, no Velho Testamento, aquela serpente que foi levantada no deserto, né? E todo aquele que olhasse aquela serpente, então, teria o veneno, né, da picada que eles tinham tomado, eles seriam curados. E Jesus ele vai dizer isso lá em João 3,14, dizendo: da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar o Filho do Homem será salvo. Portanto, nas entrelinhas, cada detalhe, na minúcia, né? Por isso que é muito importante, todo livro que nós lemos, né? Nós lemos com esse carinho, com esse amor, né? À luz de Jesus, dizendo o que esse versículo em Gênesis me ensina sobre Jesus. Por exemplo, o versículo que é o evangelho protótipo, né? Todos, a maior parte aí já conhece, né? Mas o primeiro versículo que fala sobre Jesus está lá em Gênesis 3, né? Abre aí na sua Bíblia aí. Gênesis 3, 15, por exemplo. Gênesis 3, 15. Vai nos falar. Veja lá.
porém inimizade entre você e a mulher. É Deus falando para a serpente, não é? Que induziu a mulher a comer o fruto e a mulher induziu o homem, então, a comer o fruto, desobedecendo a Deus, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora Deus vai trazer a solução para isso, né? A solução é o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, né? Entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Né? Então, essa é a promessa da vinda do Messias, por exemplo. É a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? E que essa mulher, ela teria... é interessante porque o texto hebraico, né, o original, fala que essa mulher ela tem uma semente. Vem da palavra sêmen. É uma mulher que ela não precisará de intervenção do homem para fecundar o seu óvulo. Ela tem uma semente, um sêmen em si mesmo. É justamente o que acontece. É o nascimento virginal desse descendente da mulher que viria o quê? Pisar a cabeça da serpente, da antiga serpente. Tá? Então, o primeiro versículo que mostra, que aponta para Jesus, né? Primeiro não, mas assim, mais claramente, né? É Gênesis 3,15, é o evangelho protótipo, né? Mas desde o início ali a gente pode ver Jesus de Gênesis a Malaquias, né? E de Gênesis a Apocalipse também, amém? Vamos continuar aqui. Então, é o próprio Senhor Jesus dizendo, né? Que todas as escrituras, todas, né? O Pentateuco, os livros históricos, os profetas maiores, né? A começar com Isaías ali. Isaías, então, ele é um resumo da Bíblia, né? É uma Bíblia em miniatura. A gente vai ver aí que a Bíblia tem quantos livros? Tem 66 livros, né? Isaías, se você perceber, também tem 66 capítulos, né? Os 40, o Antigo Testamento são 39 livros, né? São 39 livros do Antigo Testamento, 39, né? Da mesma maneira, Isaías tem 39 capítulos. Né? O 40º livro da Bíblia já seria Mateus, né? Que inicia ali, inaugura o Novo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Né? De Malaquias a Mateus houve aí uma interrupção, né? De 400 anos aproximadamente, onde não houve um profeta inspirado por Deus, né? A gente não tem livros canônicos dentro desses 400 anos de silêncio, né? O chamado 400 anos de silêncio. Né? E após isso, então, começa Mateus, né? Com a voz que clama no deserto, João Batista, Mateus, e de Mateus a Apocalipse nós temos então 27 livros, 27 livros. E se você olhar Isaías, os 39 primeiros capítulos representam o Antigo Testamento. E o capítulo 40 de Isaías já começa com a profecia. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Então, Isaías 40, por exemplo, versículo 3, Isaías 40, que diz o seguinte: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Nós perguntamos quem é esse aqui? Esse aqui é João Batista. Então, a partir do capítulo 40 de Isaías em diante, representa o Novo Testamento. É interessante demais, né? Eu amo essa palavra, eu tenho certeza que você também. Se não ama, vai passar a amar. Porque aquele que não ama a palavra, na verdade, ainda não amou o autor dela. Né? Na medida que nós começamos a amar o autor da palavra, então nós passamos a amar muito mais a palavra de Deus também. Amém? E aí agora começa meio complicado, meio difícil esse slide, né? Mas depois fica mais claro esse slide aí, porque eu deixo só as figuras agora, tá? Nesse nosso mapa mental, a gente vai tentar esse efeito mnemônico aí para a gente memorizar os princípios, né, que nós falamos aqui, tá? Então, em primeiro lugar, lembra da figurinha que a gente viu? Essa figura, então, lembra que Deus se revelou de uma forma humana, né? Uma linguagem humana.
Em segundo lugar, essa mãozinha saindo da nuvem aí lembra o quê? Deus se revelando, foi uma iniciativa dele. Ele revelou a si mesmo para nós. Ok? Agora olhem para esse 3 aí, o número 3. Deus usou homens como caneta. Ok? Então, não partiu de vontade humana nenhuma, né? Mas o Senhor, Deus, ele usou homens, não é? Inspirou homens e os capacitou soberanamente, sobrenaturalmente, para que eles escrevessem os registros bíblicos de forma inerrante e infalível. Diferente daquilo que a teologia liberal diz, né, que a Bíblia contém erros, que a Bíblia é uma coletânea de mitos judaicos, tá bom? Nós cremos, né, como batistas brasileiros, né, a doutrina da Convenção Batista Brasileira, assim como muitas outras também denominações, né, sérias, né, creem que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, a palavra do Senhor. E ela ainda é plenária também, porque nos diz que toda ela, de Ásia, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é a palavra do Senhor. Em quarto lugar, aqui, nós vemos então que o propósito último dela, né, o propósito final é o que? É conduzir, é levar o pecador à salvação, né? Bem como compartilhar os propósitos de Deus também para nós, bem como também trazer glória a Deus. Né? Olha como é que tudo começa a ficar mais claro, né? Aqui em quinto lugar, com essa figurinha aqui, a gente lembra que a palavra de Deus ela é um tesouro, né? Inestimável. Né? E ela contém as saídas da vida. Né? Tem uma ilustração que fala um pouco sobre isso. Eu falo que havia um homem, deixa eu conversar um pouquinho, mas olhando para você aqui, olho no olho. Havia um homem muito rico. Né? Esse homem rico, ele resolve, então, fazer uma benfeitoria para com os seus empregados. Então, ele resolve chamar os seus empregados e ele apresenta ali dinheiro, né, em cima de uma mesa e também bíblias espalhadas pela mesa. E ele pergunta ao, ao cocheiro, ele chega para o cocheiro e pergunta: o que você escolhe? Você escolhe a Bíblia ou você escolhe dinheiro? O que você escolher, você levará. E aquele cocheiro ele diz: olha, eu sei que a Bíblia ela é importante, ela é valiosa, mas nesses tempos de crise eu estou precisando mesmo do dinheiro. E aquele homem pegou uma pequena quantia de dinheiro e ficou satisfeito. E aí veio o jardineiro, e o jardineiro também disse: olha, em outras circunstâncias talvez eu escolheria a Bíblia, mas as coisas andam meio complicadas em tempo de crise, eu fico com o dinheiro. E ele pegou a pequena porção de dinheiro. E agora foi a cozinheira. A cozinheira diz: olha, puxa, eu estou com um problema com o meu familiar, meu filho e tudo mais. Se fosse uma outra circunstância, eu teria pego a Bíblia. Eu sei que a Bíblia é importante, mas eu fico com o dinheiro. E pegou uma outra pequena porção do dinheiro. Por fim, aquele homem entristecido só tinha mais um funcionário que era o office boy, um entregador de mensagens, de correio, de cartas. E aquele jovem chega até diante desse homem rico, e o homem rico meio desconsolado vai dizer: puxa, eu sei que você com esse sapato furado aí, de tanto andar para cima e para baixo, você vai querer o dinheiro também, né? E aquele jovem vai dizer assim: olha, moço, chefe, a minha mãe, os meus pais me ensinaram que a Bíblia ela é um tesouro de valor inestimável. Portanto, haja o que houver, eu sempre escolherei a Bíblia. E ele escolheu a Bíblia, ele pega a Bíblia e quando ele vai folhear a Bíblia, ele descobre um cheque gordo, porque a resposta correta que aquele homem rico queria era valorizar a Bíblia. E ele queria deixar um ensino para os seus funcionários de que a Bíblia ela tem um valor inestimável, mais valiosa do que o ouro refinado. Né? Então, a resposta correta
que trouxe mais lucro em todos os sentidos, não só em termos de prosperidade, né, material. A Bíblia ela nos ensina uma prosperidade material bíblica, né, mas também uma prosperidade espiritual, uma prosperidade sentimental, né. De uma forma geral, ela vai nos conduzir à prosperidade e à vida em abundância. Amém? Portanto, a gente viu aqui que ela como um tesouro, mas também ela mostra para nós o critério pelo qual Deus julgará, Deus como juiz julgará a terra. Também nos mostra, em sétimo lugar aqui, que ela é única em matéria de autoridade, né? Em questão de religião, em questão de vida espiritual, é a Bíblia que é a autoridade única. Okay? E também, em oitavo lugar, nós vimos que nós devemos interpretá-la à luz de Jesus, né? Entendendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou acerca das Escrituras de uma maneira geral. Amém? Nos ajudou aí? Esse mapa mental nos ajudou um pouquinho. Vamos seguir um pouco aqui. Vou contar uma historinha para vocês também, uma outra ilustração, né? Que é o seguinte: dois amigos iam viajar. E o primeiro amigo chegou lá, encostou o carro, né, na frente da casa do amigo e disse assim: vamos lá, já está na hora da gente viajar, vamos embora e tudo mais. E então o outro amigo que estava do lado de dentro se arrumando às pressas, né? Ele disse: calma aí, eu já estou indo, né? Eu estou arrumando minha mala. Eu estou colocando na minha mala aqui, mas está demorando muito, vem, entra logo, o outro amigo diz. Calma aí, eu estou colocando primeiro um mapa para a nossa viagem, vai ser importante um mapa. Eu também estou colocando uma lâmpada, eu estou colocando aqui na minha mala uma bússola, eu estou colocando aqui também um espelho. Okay? O que mais que eu estou colocando aqui? O que é mais importante também? Eu estou colocando uma carta de poesia, né? Um livro de poesia. Eu estou colocando aqui livros, né? Históricos também, cartas, né? Talvez seja importante, um hino, né? Um inário de cânticos, né? Livros e livros, histórias, conta histórias, um prumo, né? Um martelo, uma espada também, vou colocar uma espada aqui também, capacete, né? Nessas alturas, então, o amigo já estava preocupado, dizendo: rapaz, isso não vai caber, essa mala não vai caber aqui no meu carro, não, né? Não vai caber no meu carro. Se a gente vai ter que pressionar, como é que você vai fechar essa mala, levando tudo isso aí, rapaz? Aqui não vai caber, né? Então, o amigo vai dizer: calma, calma. Na verdade, eu estou levando apenas a minha Bíblia. Porque a minha Bíblia ela é tudo isso, ela é um mapa que vai te orientar de volta ao teu relacionamento com Deus. Vai te orientar a andar sobre caminhos de verdade, a ver o que é verdade e o que não é nesse mundo aí tão desafiador. Quem é que está falando a verdade? Fulano, cicrano? Eu não quero ser enganado, nem você quer. Então é um mapa que conduzirá você à verdade. Olha lá, Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Né? Então há doutrinas bíblicas que, se você resolver provar, testar em sua vida, você verá que vai dar certo, porque ela é infalível, ela nos leva. Também a Bíblia ela é luz, como diz lá em Salmo 119, né, versículo 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Coisa linda, né? Salmo 119, versículo 105. Por quê? Porque em meio aos obstáculos, né, em meio às trevas, à escuridão que nós andamos, a Bíblia ela será uma lâmpada que representa a glória de Deus, que representa a presença de Deus,
continuamente com você, para te dar as saídas da vida. Amém? O que mais que a Bíblia representa? A Bíblia representa uma bússola também. Né? Ela vai te orientar, um norte, ela vai nos levar, né, a ter conquistas pessoais, né, nas suas escolhas, por exemplo, de cônjuge, ela vai te dar, ela vai te nortear, né, em várias escolhas da sua vida. E mais do que isso, a Bíblia, além de te conduzir para uma prosperidade física, né, em sua vida, ela tem o propósito último de certificar, de garantir o seu destino final da sua alma, te conduzir a Cristo e te conduzir à vida eterna. Né? Veja Jesus dizendo em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha, se nós não conhecemos as Escrituras, isso é o maior erro que nós podemos cometer, não é verdade? Portanto, que nós possamos reunir esforços aí, redobrar esforços para conhecer mais e mais as Escrituras. Porque conhecendo as Escrituras nós conheceremos mais de Deus, mais da sua palavra, mais da sua vontade para com a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso ministério. Né? De que maneira serei um profissional melhor? A Bíblia nos conduz a isso. Veja lá, a Bíblia também ela aqui saiu um pouco de foco aqui, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, né? Eu convido você a abrir em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, né? Vamos ler aqui, que aqui tá mais fácil. Abra comigo aí, 2 Coríntios 3, 18, vamos lá. E todos nós que, com a face descobertas, contemplemos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Né? Então, com a face descoberta, contemplamos a glória. Né? Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Como um espelho. Né? Nós já conversamos sobre a palavra de Deus como um espelho. Ela nos mostra a nossa sujeira e ali ela se oferece como água, né? Através do Espírito Santo também, para limpar a nossa vida. E nós possamos então resplandecer essa glória, essa luz, né, de Cristo mais e mais. Amém? Então a Bíblia também é um mapa e também um espelho, mas ela também é livro de poesia, né? Conforme esses 5 livros aí, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esse Pentateuco é a carta de Deus para nós, para os homens. Então, as poesias, que são 5 livros, é a carta dos homens para Deus. É o momento que nós podemos desabafar, né? Os salmistas, os pensadores ali, né? Um pensador ali, Eclesiastes, pôde desabafar, né, e abrir o seu coração, que mostra que Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. Amém? Mas também é um livro de histórias, conforme Josué, né, nos relata, né, Josué 1:9, Josué 1:9, esse general do exército de Israel, né, vai dizer umas palavras aí de encorajamento. Para nós vai valer muito essa palavra de encorajamento nesse momento de crise, de pandemia. Veja o que Josué diz para nós aqui. Na verdade, é um conselho de Moisés para Josué, né? 1:9. Veja no versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei
que o meu servo Moisés ordenou a você, né? Ah, que o meu servo Moisés ordenou a você, né? Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha, você quer ser bem-sucedido por onde quer que você ande. Olha, então não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, né, dessa palavra, do que essa palavra te ensina. Veja o versículo 9 agora. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime. Amém? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Portanto, meu querido, é essa palavra que nos fortalece, que nos fortifica em todo o tempo. No versículo ainda 24, né, versículo 15, algo interessante que Josué vai nos dizer: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer isso essa manhã, meu querido, dizendo: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa estaremos construindo o alicerce do meu lar, né, sobre os fundamentos, sobre os princípios bíblicos, né, sobre os princípios da palavra de Deus. Que você possa tomar essa iniciativa. O binário é o livro de Salmos, né? As cartas de amor, né, de Deus para nós. Ele é um prumo, ele é um martelo que esmiuça a penha, né? A pedra, né? Porque o coração duro, quando a palavra de Deus vai batendo ali, até amolecer o nosso coração, para que a verdade, para que a semente venha a frutificar, cair em terra boa, né? Mas também é um capacete que protege a nossa mente, né, das ideologias falsas, das heresias falsas, das artimanhas do inimigo, das setas que o inimigo lança. Você vai ficar continuamente ali lembrando dos versículos, trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Nesses últimos tempos, nós precisamos fazer muito isso, né? Eu quero deixar uma ilustração que normalmente eu conto, né? Ah, que é o seguinte: numa determinada universidade, tinha uma universitária lá, uma estudiosa e tudo mais. Ela estava na sua casa, na sua biblioteca, e nessa biblioteca ela viu um livro que não a agradou muito. Ela leu aquele livro, não deu nada por aquele livro, ela fechou o livro e encostou o livro. Mas naquela semana teria um palestrante no auditório e estava lotado o auditório, né? O teatro lotado, para ouvir o que aquele palestrante tinha a dizer. Aquele palestrante tocou, sensibilizou o coração de todos presentes, e ao final, ao término da palestra, várias pessoas estavam então fazendo aquela fila para cumprimentá-lo, para receber autógrafos e tudo mais. E essa universitária chegou até esse escritor, autor de livros, e disse: olha, eu fiquei assim maravilhada, realmente, vislumbrada com tudo o que você disse, com as lições, com os ensinamentos que você nos trouxe hoje. Eu sou muito grata, muito obrigado. E aquele autor disse assim: veja, tudo o que eu ensinei hoje, na verdade está escrito naquele meu livro. E disse, recitou o tema, o título do livro. Você já leu esse livro? E aquela universitária, ela vai lembrar que foi aquele livro que ela leu em casa e não deu nada pelo livro e encostou o livro. E ela ficou meio sem graça. E, eu já li, ficou meio sem graça. Disse que leu e tal. Eles trocaram ali contatos e tudo. E ela foi para casa e começou a comer o livro, mas comer o livro, né? E ela depois entrou em contato com esse autor, com esse escritor, e ela começou a ter relacionamento de amizade. Essa amizade ela foi ficando cada vez mais forte, e essa menina universitária, essa jovem, acabou casando com esse escritor, com esse autor, né? Então, essa simples ilustração
mostra o seguinte, de que nós não vamos comer esse livro, nós não vamos amar esse livro, se primeiro nós não amarmos o autor desse livro. Deus é o autor da Bíblia. Se nós amarmos esse Deus, nós certamente amaremos a carta de amor que Ele deixou para nós. E é algo muito frustrante alguém escrever uma carta de amor para alguém, para o seu amado, e esse amado nem abrir para ler. Quando chegarmos diante de Deus, Deus vai perguntar: você leu a carta de amor que eu deixei para você? É frustrante dizermos que não. A carta de um amor de Deus para nós é feita para ser lida, meditada diariamente. Se você ler apenas 15 minutos por dia, você lerá essa Bíblia inteira em um ano. E você não terá nada a perder. Nós, nesse tempo de angústia, de crise, de dificuldade, possamos meditar mais e mais na palavra de Deus. Amém? Nós vamos encerrar por aqui por enquanto. Tem muito mais coisa para compartilhar, mas vamos parar por aqui hoje. Já já, então, nós teremos outra aula aí. O seminarista Bruno estará trazendo uma meditação para nós. Logo em seguida, à noite, então, nós temos aí esse quadro aí dos nossos cultos online, tá bom? O culto de oração. Mas ainda na IBD, às 10 horas, nós temos essa outra aula, outra sala de aula. Logo em seguida, nós temos, então, a sala das crianças, né? A partir das 11 horas, nós temos a sala das crianças aí na IBD. E aí sim, à noite, aqui não está incluso, às 18 horas, isso aí, a Ibapa Kids às 18 horas, tá bom? Vai ter uma programação especial aí para nós no Ibapa Kids. Não vou poder dizer, porque é surpresa, né? É surpresa, mas às 19 horas nós teremos então o culto de celebração. Nós vamos estar louvando ao Senhor juntos, orando ao Senhor juntos. Aí o culto de oração às 19h30, amém? Na terça-feira, que você vai poder estar trazendo seus pedidos, seus agradecimentos para nós orarmos juntos. E a EBD, né, que acontece todas as manhãs, todos os domingos pelas manhãs, EBD, Escola Bíblica Discipuladora. Vamos orar para nós encerrarmos esse período aqui. Que o Senhor faça de nós leitores assíduos, amantes da sua palavra, da sua escritura, e tendo a escritura como o mapa, a luz de Cristo em nossas vidas. Vamos estar orando. Amado Deus, muito obrigado por essa linda manhã que o Senhor preparou para nós. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, que o Senhor esteja abençoando cada igreja que está acompanhando esse estudo que fizemos ainda há pouco. Em nome de Jesus, esteja sendo a nossa segurança. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é o nosso provedor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra verdadeiramente é alimento para nós. A Tua palavra verdadeiramente é um alimento mais saboroso que o mel. A Sua palavra é mais preciosa que o ouro refinado. Faça de nós, Senhor, amantes da Tua palavra. Possamos, Senhor, meditar dia após dia, porque conhecer mais a Tua palavra é conhecer mais do Senhor. Quem o Senhor é, o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda fará. Portanto, faça de cada um de nós, Senhor, homens do Senhor, aprovados, capacitados para toda boa obra, experimentados, Senhor, em Tua palavra. Que possamos, então, manejar bem a Tua palavra como uma espada, Deus, e através dessa espada adquirirmos, Senhor, grandes conquistas, grandes vitórias no poder do nome de Jesus, no poder da palavra de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Esteja abençoando cada um de nós. Oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Um excelente domingo em nome de Jesus. Amém.